Café em Foco, entrevista desta semana, conversa com o advogado Pedro Paulo, que tem uma especialização, patentes, é isso mesmo? Olá, é um prazer estar com você aqui. Eu sou especialista em direitos autorais, direito de propriedade industrial e também outras especializações que eu fiz, como direito processual, direito empresarial. E quando a gente fala, vamos começar então por direito de patentes, marcas e patentes. Certo. A gente está falando com o universo do agronegócio e esse universo, o produtor tem lá a preocupação, nós temos produtores que inventaram algumas coisas. É para isso que você presta serviço, né? Para quem quer ser dono daquilo que inventou. Quem inventa alguma coisa tem que registrar essa patente, tem que patentear a ideia, né? A gente estava conversando antes do programa começar, existe uma diferença entre inventar algo inédito e melhorar alguma coisa que existe? Existe, exato. É uma diferenciação que existe na patente, que tem dois tipos de patente. Patente de invenção, quando você cria uma coisa que não existe no mundo das formas, e a melhoria de alguma coisa que já existiu. Um exemplo, né? Thomas Edison inventou a lâmpada. Isso é uma invenção. Não existia lâmpada, existia velas. Hoje nós temos a lâmpada de LED, é uma melhoria daquela invenção, isso chama-se modelo de utilidade. Então nós temos invenção e modelo de utilidade. Seria o caso aqui de Nova Resende, do produtor que inventou, que melhorou as maquininhas, as mãozinhas, né, usadas para colher café. E vem lá das azeitonas. Se ele não registrou, ele precisa registrar como modelo de utilidade. Porque ele é dono. Quando você melhora, você também é dono dessa ideia de melhoria. Exatamente. Aí você tem o direito exclusivo de usar aquilo. Ou quem usar tem que pagar você os royalties daquela invenção. Pela venda, aquela empresa que comercializa. Pela licença do uso dessa invenção. E esse processo ele é demorado? Um processo de patente hoje, são várias fases que a lei de propriedade industrial, ela traz uma segmentação e um processo que é relativamente longo, né? Hoje está em torno dos 2 anos e meio, 3 anos, um processo para se findar. Na fase nacional, havendo a possibilidade de ser feita patente internacional também. No caso, aqui a gente está falando de cafés. Nos últimos anos, os produtores começaram a torrar e a moer o seu café, ter a sua marca própria. Nesse caso também ele tem que registrar. Isso é um outro tipo de registro, que o pessoal fala patente da marca, mas não existe. Na verdade, é registro da marca, que também é feito no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal, né, responsável por esses registros e por essas patentes. E esse registro de patente, ele se faz necessário para ninguém perder dinheiro, né? Fazer todo o processo, criar a marca, pagar alguém para criar, a embalagem, tudo, e depois descobrir que tem outro café no mercado com o mesmo nome. Exato, eu diria que é uma das coisas mais importantes, antes de qualquer procedimento, qualquer empreendimento, a pessoa fazer uma busca prévia para saber se aquele nome está disponível. O que acontece muito no dia a dia é a pessoa achar que já tem uma marca que ele usa há um bom tempo, que foi registrado na junta comercial, e quando vai ver ele é obrigado da noite para o dia, através de uma ação judicial, a tirar esse nome que ele sempre usou, porque uma outra pessoa, uma outra empresa fez o registro justamente daquela marca e de repente tem que tirar mesmo. E quando ele tem que tirar, às vezes ele tem que gastar um pouquinho mais para indenizar quem já é o primeiro. Exatamente, o principal é isso mesmo, porque são multas diárias, né? A indenização nesse caso é diária. Dentro ainda dessa área, o produtor rural, ele precisa ter o amparo legal. E ele pode contratar o escritório para uma ação específica ou ele tem que contratar e ficar permanentemente vigilante? Depende de qual seja a matéria que nós estivermos falando. Se for sobre marca, o processo de marca é feito uma vez só. Ele contrata um agente de marca ou então um advogado, uma pessoa que trabalha nessa área, para dar entrada no processo para que ele registre o nome dele. E a proteção é por categorias. Se ele não é uma empresa de alto renome, com a Coca-Cola, por exemplo, que tem uma proteção em todas as categorias, ele vai ter essa proteção em várias categorias que o INPI coloca. Então, pode ter a marca de produto, marca de serviço, são várias categorias. Ou seja, não pode estilizar o nome, não pode mudar a forma, todas essas... Exato, ele tem que manter aquilo padronizado. Dentro do trabalho do advogado, muitas vezes a gente só lembra que precisa de um advogado quando acontece um crime ou quando acontece aí uma notificação judicial. E nessa área, o agronegócio muitas vezes é notificado só quando ele fez alguma coisa, cometeu algum delito, ele precisa se defender. Na área do agro, você também tem atuação criminal do agronegócio? Criminal, mas principalmente na parte preventiva
da parte ambiental, a parte de contratos de agronegócios, a gente atua muito nessa parte preventiva, não só na parte judicial, orientação, realmente. Quando vai fazer, por exemplo, a gente tem muito aqui a contratação trabalhista, né? As ações trabalhistas, Sim. contratação de turmeiros. O pessoal, isso vocês dão orientação para quem contrata Sim. também. Isso é muito importante. Aliás, é muito mais importante o preventivo do que efetivamente quando já está judicializado. Né? Você, por exemplo, cria o contrato, orienta as cláusulas que tem que ter para quem está contratando essas Para evitar o problema justamente futuro dessa judicialização, para prevenir demandas. Dentro da área ambiental, o que vocês estão prestando de serviço hoje aqui? Dentro da área ambiental, a gente cuida muito dessa parte de respeito à floresta, respeito às áreas mínimas de preservação, adequação para que seja feito agricultura sustentável, sem agressão ao meio ambiente, de forma a impedir que tenha aplicação de multas altíssimas. E também, quando já existe a problemática instalada, a gente faz a parte de ajuste de conduta com o Ministério Público, então com o Ministério da Agricultura, enfim, a gente atua preventivamente para impedir o dano ou para reparar o dano. Hoje o cafeicultor está muito preocupado com a agricultura regenerativa. A gente sabe de muita gente que está nos ouvindo aqui que tem lá na sua propriedade uma área preservada. Isso pode se transformar em ativo. Você também dá orientação nesse tipo de contrato, de ativos ambientais? Também, é feito um estudo prévio em cima da documentação da área e também da análise topográfica do lugar, qual que é o aproveitamento agrícola da terra, o que é terra nua, o que não é, o que é área de preservação. Em cima daquilo a gente faz um estudo mesmo de impacto ambiental, de sustentabilidade para a exploração econômica do negócio. E aí você tem parceiros na área ambiental, agronômica, ou vocês têm o know-how para fazer isso? Todo advogado que atua nessa área precisa, né, de agrimensor, precisa de engenheiro agrícola, pessoas ligadas a essas áreas mesmo para poder ir a campo, exatamente, para que a gente possa desenvolver a parte jurídica. Hoje vocês estão com o escritório dentro do Shopping Rural, que é a sede da Cooper Vitae, que é uma cooperativa fair trade. Para esses produtores fair trade também vocês estão prestando orientação, porque tem toda uma legislação para o produtor fair trade. Sim, a nossa orientação é para qualquer pessoa que precise realmente da nossa assessoria, enfim, né? Nós não podemos fazer propagandas enquanto advogados de nada, de escritório, nem de nada. Mas sim, eu acho que a atuação nossa é para esse público, né? Voltado para quem tem questões ambientais, para essa sustentabilidade, essa tendência do agronegócio hoje, ela demanda também conhecimentos jurídicos. Exato. E aí vocês têm essa disponibilidade de ofertar esse... Principalmente na fomentação dos negócios, né? Para desenvolver os contratos de parceria agrícola. Quem são os parceiros que podem... quando a gente está falando... O que seriam esses contratos de parceria? Eles têm cláusulas específicas? Tem cláusula, então, tem regramento específico. Ele é um contrato não solene, ou seja, ele não precisa ser registrado, mas ele tem uma série de requisitos, questão de tempo, de duração, a forma como será feito, que deve seguir a lei, né? Isso também no caso de meieiro, quando o produtor rural tem um meieiro, ele precisa ter esse contrato bem estruturado, bem amarradinho. Sim, com certeza. Qualquer tipo de parceria, tudo que sai de uma pessoa física ou jurídica que envolve uma terceira ou uma outra pessoa, né, é necessário ser regrado através desses contratos. Os contratos têm um regramento específico que deve ser seguido. Ok, Pedro? A gente vai dar um intervalinho e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Café em Foco Entrevista. É um segundo só. Olá pessoal, eu sou o Carlos Quadros e de segunda a sexta-feira você fica bem informado com as principais notícias de Nova Resende e região. Então, eu te espero às 7h30 da noite aqui na TV Resende Web. Pessoal, estou aqui convidando vocês para assistir meu programa aqui na TV Resende Web todo sábado às 8 horas da noite. Vou estar trazendo muita diversão, muita coisa boa, interessante, dica, muito bom demais da conta. 8 horas da noite todo sábado. Espero vocês lá. Ok, a gente está de volta aqui aos estúdios com o advogado Pedro Paulo, falando um pouquinho sobre direito e sobre o que você, produtor rural, precisa saber antes de estabelecer parcerias ou de ter a sua marca própria ou a sua patente. Pedro, quando a gente fala, nós falamos sobre direito ambiental, falamos um pouquinho sobre marcas e patentes, vamos entrar num assunto que
tem processo e tem ação judicial, que são os processos trabalhistas. Você também atua nessa área? Sim, atuo. No processo trabalhista, o que é preciso fazer para não ter a ação trabalhista? Porque uma vez que ela se estabelece, você tem que ir a julgamento, tem que procurar... Mas o que fazer para que não ocorra essas ações trabalhistas? Seguir rigorosamente a CLT. Né? Seguir a legislação trabalhista de uma forma assim, ao pé da letra, né? Sem exceções. A gente cria muita exceção, porque às vezes não tem tanta informação, às vezes são pessoas mais simples que estão empregando ou que estão sendo empregadas, que desconhecem os seus direitos. Então a importância da pessoa ter o conhecimento da legislação, de se socorrer de um sindicato sério, de ter conhecimento das leis. Tanto patronal, tanto aquele que dá o emprego, como aquele também que é o empregado, né? Porque existe a má fé dos dois lados. Aquele cara que fala assim, nós vamos trabalhar aqui, mas sem contrato. Isso não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Acho que o interessante é seguir a lei para que não tenha problemas, né? É o ideal para todo o Brasil, enfim, para todo brasileiro, é seguir a legislação. A gente tem uma época aqui na nossa região em que acontece muito contrato, ou seja, a gente recebe muita gente que vem auxiliar nas safras. Esse período também depois que passa a uma enxurrada de problemas judiciais. Qual que é a orientação tanto para quem vai fazer a colheita do café como para quem vai contratar a turmeira? Bom, sempre fazer com a devida documentação. Um contrato seja temporário, né? E com o registro das carteiras de trabalho, que é totalmente proibido, né? Ficar sem a carteira de trabalho pode ser penalizado. Respeitar os horários, para quem é safrista, né? Para quem vai trabalhar esporadicamente, importante seguir o tempo do trabalho certo, com os intervalos para almoço, enfim. Porque às vezes ele quer trabalhar mais, para render mais, para conseguir mais dinheiro. Isso não é aconselhado para ninguém. Né? Para ninguém tem que respeitar o tempo, né? O horário, e ter o tempo de descanso, que é fundamental para o desenvolvimento da atividade laborativa, né? Ou seja, quem quebra a regra, quebra para si, né? E paga por isso, né? Hoje você tem atuação em quais municípios, além de Nova Resende? Nós estamos aqui recentemente em Nova Resende, mas estamos há 22 anos na cidade de Poços de Caldas, também atuamos na região de Campinas. E aqui em Nova Resende temos atendido a região, que Guaxupé, o entorno de Nova Resende, São Pedro, até Passos também. Bom Jesus. Sim. Pedro, a gente tem aí produtores rurais que têm propriedades aqui no município, mas em outros estados, inclusive. Vocês prestam esse tipo de serviço também, esse auxílio? Você acha que o processo, a virtualização do processo eletrônico, a gente consegue entrar e acompanhar os processos em qualquer estado, em qualquer comarca, né? Então isso não é um problema mais hoje em dia, né? E agora são levadas em conta as regras de competência, de onde está esse cliente, né? Quem nos contrata, né? O que está propondo a ação e aonde que é a competência, às vezes de quem, do polo ativo ou polo passivo, contra quem se move a demanda. Então são várias regras que têm que ser estudadas em cada caso, separadamente. A gente teve aí várias ações e vários problemas nos últimos tempos com relação a fraudes bancárias, né? Chegou aí a chegada do Pix, tivemos aí também alguns problemas de agências que foram, né? A gente teve assalto a várias agências, não só aqui em Nova Resende, mas em outras. Isso cabe ação de indenização para as pessoas que foram lesadas? Sim, cabe. Cada caso um caso realmente, né? Mas, por exemplo, a pessoa que é funcionária de um banco e sofreu um sequestro da família e foi, em razão disso, extorquiram o banco, ela tem todo o direito a dano moral decorrente dessa questão dentro da esfera trabalhista, pelo vínculo empregatício que tem. Porque aí, nesse caso, é um caso de responsabilidade objetiva. O que é isso? É quando o banco responde independente de culpa da parte. Então, não se fica investigando culpa. É obrigado a indenizar, né? Agora, tudo uma questão de provas, né? É preciso ter um amparo legal para você entrar com esses processos. Exatamente. Qualquer um. Aí dentro dessa atuação de vocês, aí você está falando de responsabilidade ambiental e responsabilidade trabalhista. Hoje as causas ambientais, elas são uma preocupação mundial. Porque às vezes um pequeno problema que você tem na sua propriedade afeta todo o teu entorno, né? Um produtor que usa de repente um produto que é proibido dentro da legislação, ele compromete toda a safra de uma região. Esses também são processos que vocês estão atuando nesse sentido?
de auxiliar esses produtores, de orientar quanto à compra de produtos, que um registro oficial, essas coisas também, vocês trabalham com isso? Tanto preventivamente, para que não faça uso disso, quanto também para recompor isso, em termos de ajuste de conduta com o Ministério Público, para recompor o status quo antes, né, como era antes. Quando um produtor, vou te apresentar um caso aqui, né? Quando um produtor, ele compra sem saber um defensivo ou um outro produto de origem legal, sem saber, cabe aí algum tipo de indenização para ele? Primeiramente, ninguém pode alegar ignorância de lei. Então, se ele fez alguma coisa que contraria a legislação, ele é obrigado a reparar. Só que ele pode também, se conseguir provar que ele foi enganado, que não sabia da letalidade daquele produto que foi usado, ele também pode entrar contra o produtor. Aí nós entramos dentro do direito do consumidor. Ou seja, quem compra produto falsificado comete crime e quem comercializa também. Exatamente. Nos dois casos ele pode... Existe solidariedade nesse caso, né? São solidários. Ok. Então fica aí a dica e a orientação do advogado Pedro Paulo. Pedro, você quer deixar algum recado aqui para nossa região, né? Quem quiser encontrar com vocês ou precisar de uma consulta ou de uma orientação, nesses casos trabalhista, ambiental, no caso de patente, onde que vocês podem... Sim, eu gostaria de agradecer a oportunidade desse encontro, de sanar algumas dúvidas. O direito sempre é bem complexo, então eu sempre digo para consultar, levar o seu caso específico para um advogado, né? Para que ele possa ali analisar a situação e tudo mais. Aqui em Poços, como você disse, nós estamos lá no Shopping Rural, aqui em Poços, aqui em Nova Resende. Porém, nós não podemos fazer propagandas da gente mesmo, né? Por isso que eu aconselho sempre a procurar um advogado da sua confiança, a pessoa que possa ali te ajudar. Obrigada, Pedro Paulo. Vocês que estão aqui em Nova Resende, na Cooper Vitae, né, e também em Poços de Caldas. Tem algumas considerações finais? Só quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de resolver algumas dúvidas do teu público e dizer que sempre procure um advogado para poder retirar, ter mais certeza nas coisas que está fazendo, para não ter nenhum problema judicial, né? Ok, obrigada. E você, produtor, que tiver alguma dúvida, sempre envie para a gente aqui, que o Café em Foco Entrevista vai estar resolvendo e tirando a sua dúvida através dos advogados que prestam aqui essas entrevistas com o maior prazer. Ok, obrigada. Então, fica aí o recadinho do Pedro Paulo e a orientação de um profissional que pode tirar suas dúvidas e sanar as suas dificuldades. Até a semana que vem com o Café em Foco Entrevista. TV Resende Web. Apoio Café Petúnia. O bom da vida é tomar um bom café. Distribuidora do Breno. Água, gás e bebidas. Z Comunicação Visual. Criando ótimas impressões. Marmoraria Nova Pedra. Realizando sonhos. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Sancil Contabilidade, consultoria financeira para o seu negócio. Vaguinho Vidros, qualidade e experiência.